Sem desculpas por ser homem. Por que a civilização depende da força masculina? De Anthony Isolin. Essa é uma análise literária e não reproduz as opiniões de ponto de vista do autor. E também não substitui a necessidade da leitura da obra no seu todo. É uma tradução minha do original em inglês e pode conter pequenas incorreções, mas que não impedem a compreensão da mensagem do autor. Lembro ainda que, apesar da minha predileção particular por ler a versão em inglês deste livro, há uma edição em português lançada pela editora Kirion em junho de 2024. Eu não tenho em mãos essa versão em português, mas os produtos da Kirion costumam ser de ótima qualidade literária. Por isso, acho que você fará um bom negócio em adquiri-lo. Quanto ao autor, ele é autor de mais de 30 livros. É tradutor e professor de humanidades na Tales College, em Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Possui doutorado em literatura, é católico e um defensor incansável dos garotos e dos homens, no sentido de se desenvolver uma masculinidade forte e sadia, além de combater ferozmente o feminismo. Para início de conversa, no que tange ao livro em si, o autor justifica sua razão de ser na pretensão de apoiar e ajudar os homens a desenvolver o senso de valor como homem, e também para dar aos meninos, que são os homens em formação, o norte e direção quanto ao nobre objetivo da masculinidade. E no que toca a isso, a masculinidade, Isolin lança uma indagação, a fim de nos fazer pensar. Ele pergunta, será que os homens e mulheres seriam mais felizes se os homens aprendessem a reconhecer e gerenciar seu poder masculino? Se admitirem e administrarem bem o seu valor na sociedade e no mundo? A pressuposição aqui é de que o homem, o ser masculino, ocupa na história e conjuntura social um lugar no mastro principal da sociedade. E se de lá ele for removido, o caos tomará conta de tudo. E assim o autor passeia por vários exemplos e analogias, onde o foco é que a força, coragem e inteligência masculina transformaram o mundo, desde o desbravar de terras inóspitas às navegações e subjugação da natureza para criar a civilização como a conhecemos agora. Homens sempre vieram à frente, onde era só selva e animais selvagens, e assentaram ali uma sociedade. Sempre foi assim. Os homens fizeram isso acontecer, dirá o autor. Olha ao seu redor, continua ele a dizer. Cada estrada que você vê foi construída por homens. Cada fábrica, casa ou edifício público, tudo foi erguido por mãos de homens. E para Isolin, não ensinar ou não transmitir esses fatos aos meninos desde a sua infância é praticamente um crime e certamente um pecado. Pois deixa de gerar nesses meninos, desde a sua infância e puberdade, uma autoestima saudável e necessária para desenvolverem-se. Saber disso desenvolveria neles a curiosidade por explorar seus potenciais e produzir mais boas coisas para a sociedade. Mas o contrário disso, se a criança cresce ouvindo que os homens não prestam, que eles são tóxicos, machos escrotos, ou que a masculinidade é ruim, blá blá blá, eles vão crescer rejeitando sua identidade e também reputando a sua própria natureza, e se tornarão, portanto, confusos, frágeis, deslocados psicologicamente. E o problema, de acordo com o autor, é que alguns homens adultos até podem resistir e lidar sem se afetar muito com essas diatribes feministas e misândricas. Mas, no entanto, os meninos e adolescentes não têm os mesmos recursos cognitivos para resistir aos ataques ideológicos da antimasculinidade que a cultura e o sistema educacional lançam sobre eles diariamente. Ao espalhar mentiras sobre os homens, diz então Isolin, acusando a masculinidade de ser tóxica e errada, esses jovens inexperientes sofrem uma lavagem cerebral muito forte e que os faz querer rejeitar sua natureza masculina e a odiar aquilo que cada homem é por essência. Isso dá lugar, como se vê, a manifestações distorcidas da sua sexualidade e da sua identidade, fazendo-os assumir múltiplas versões caricatas de identidade sexual, pan, multigênero, não binário, intersexo, gênero neutro, etc, etc. Tudo para fugir daquilo que são por natureza, mas que a ideologia feminista os fez sentir vergonha de ser, isto é, ser homens. Os meninos são vulneráveis, conclui Anthony Isolin. Não é difícil de perceber então que o que a cultura misândrica em gestação quer é criar nos meninos a convicção falsa de que há algo errado em ser homem, que a masculinidade é algo venenoso e que deve ser rejeitado por eles, como uma doença que precisa de tratamento para ser curada. E daí um processo de deturpação e de corrupção da masculinidade é iniciado, falsificando tudo o que se trata de ser homem, de fazer atividades masculinas ou no modo de vestir até. O processo é incutir nos meninos a impressão de que o que há de errado neles é que eles são meninos e não meninas. Então se eles se desmasculinizarem-se e se afeminarem-se, se tornarão criaturas perfeitas como as mulheres são. É essa a ideia incutida. E em contraposição a isso, o autor nos lembra a exortação do apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, dizendo aos seus irmãos em Cristo, sejam
homens. E Isley explica que a expressão original em grego de fato significa agir virilmente, ter masculinidade, ser viril, que em outras palavras quer dizer agir com coragem, com força, com vigor. E trazendo para o contexto moderno é justamente essa a definição de masculinidade. Anthony Easley lembra que ser homem, e portanto ter diferenças físicas, cognitivas e biológicas a uma mulher, é um imperativo da própria natureza humana, e não um condicionamento psicológico imposto pelo meio social, como afirmam as feministas. E o autor compara ainda essas diferenças às disparidades entre uma raça e outra de cães, por exemplo. Em sua analogia, há espécies que se adaptam ao ambiente de confinamento de um apartamento. Já outras arruinariam todos os móveis da casa, correndo, pulando, mordendo tudo e latindo sem parar. Simplesmente porque sua constituição, isso na analogia com os cães, sua constituição biológica o induz a buscar e necessitar de espaço e liberdade para correr, para saltar. O nível de energia dos cães e a sua estrutura motora e muscular demanda de ter, para ele, uma rotina diferente da de cães de outra raça, por exemplo. E essa mesma diferenciação existe na constituição biopsíquica de homens e mulheres. Ambos têm necessidades físico-motoras, emocionais e de outros tipos, muito diferentes um do outro. E essas diferenças estão na estrutura celular, genética, neuronal. Simples assim. Não há como transformar um em outro. Border Collie, por exemplo, jamais se transformará num cão de crista, ou chinês, ou num havanês, por exemplo. Nenhuma intervenção cirúrgica, psicológica ou hormonal fará essa transformação sem destruir o organismo e saúde mental dessas criaturas. E o mesmo serve para os seres humanos. A questão é que o ímpeto masculino, o vigor e a força que os homens contêm em sua natureza, está sendo combatido por um grupo de mulheres invejosas que dão a si a nomenclatura de feministas ou do feminismo. E sob essa insígnia, elas atacam os valores e virtudes masculinas, chamando pejorativamente de patriarcado, ou de machismo estrutural, de macho escroto, machismo tóxico, etc. Mas o que os homens possuem é a capacidade de criar, o gosto pela competição, a energia para inventar e participar de jogos. E no decorrer de sua infância e adolescência e juventude, todos esses atributos confluem para torná-lo apto a ser um homem adulto, forte, capaz de prover, de liderar, de proteger, coisas intrínsecas à sua natureza masculina. E essa é a função do pai, e depois da comunidade, e de todos os ritos por quais os meninos passavam lá na antiguidade, nos primórdios da civilização humana, a de preparar o menino para a jornada até que ele se torne o herói vencedor que nasceu para ser. O que significa ele realizar metas, construir um lar estável para si, transmitir esses valores para a sua prole e assim por diante. E o meio em que o menino vive deveria estar cercado por homens com tal perfil para guiá-lo e ensiná-lo a direcionar seu fogo interior para irradiar seu trilho e sua jornada de vida. Mas, à medida que o feminismo avança, tudo o que lembre ao menino daquilo que ele deve se tornar e nasceu para ser, é enterrado, apagado de diante dele, e lhe é ensinado o oposto, que ser homem é algo errado e ruim, que ele deve fugir disso. O feminismo ensina os meninos a negar a si mesmos. É o que deduz então o autor. E em muitas partes esse processo de lavagem cerebral sobre os meninos é sutil e ardilosa. Por isso não é tão fácil de perceber. Vem através de filmes, de telenovelas, videogames, mangás, de histórias em quadrinhos, personagens ou falas são expostos ou empurrando para extrema violência, né? Anunciando uma cauterização de sua mente, projetando sempre que ser homem ou masculinidade ou algo desse tipo é algo ruim, algo nocivo e prejudicial para a sociedade, e sugerindo com isso algo em lugar, que é a adesão a uma fragilidade, uma emotividade atípica do ser e essência masculina, ou seja, afeminando os meninos, e tudo respaldado em psicólogos, professores, nas escolas e também nos artistas de TV, de música, e até os influencers que esses jovens, esses meninos seguem nas redes sociais. Então, os meninos aprendem que chorar, se maquiar, vestir roupas femininas ou expressar as suas emoções é algo natural e válido para todo homem fazer. E que foi a cultura tóxica, patriarcal e misógina que distorceu a masculinidade ensinando o contrário disso. E o resultado? O resultado são meninos frágeis, sem força interior nem vontade para conquistar nada. Homens preguiçosos, egocêntricos, parasitas, com um alto grau de dependência emocional e financeira por toda a sua vida. Então, para destacar a importância da masculinidade e de homens capazes de expressar a masculinidade, o autor lembra que quase tudo que existe na sociedade contemporânea que melhoram a vida das pessoas nos aspectos, sejam tecnológicos ou outros, foram criados por homens. Desde os arquedutos lá da Roma Antiga, aos foguetes espaciais, aos satélites de Elon Musk, ou até instrumentos usados nas cirurgias médicas e por aí. A maioria necessitou de mãos masculinas para vir a existir e foram
Esses atributos, que agora chamam de machismo e patriarcado, que contém a energia criativa e o senso desbravador do ser homem. Retire dos homens isso e os seus impulsos masculinos se deformarão. A sua força, a sua testosterona serão desfalecidas. E ao contrário, ensine a serem frágeis e chorões, a expressar a emotividade, e a humanidade entrará no verdadeiro colapso. Pois a mesma essência que faz o indivíduo ser um exímio pedreiro, um excelente carpinteiro, um ótimo médico, um inventor, um soldado, um cientista, é também a que faz o ser homem por completo. Isto é, sua masculinidade. Não dá para tirar esse núcleo, essa raiz, e deixar apenas os frutos. Se o homem deixa de ser homem, de ter masculinidade, de saber expressar sua masculinidade, de se comportar como homem, de ser macho, de ter expressões e manifestações masculinas, ele também deixa de ter criatividade. Ele perde a sua vontade de desbravar e de desenvolver coisas. E nesse ponto, um alerta que precisa ser feito. Com a ascensão e domínio da tecnologia, pensa-se em desmontar a figura masculina, em desfazer mesmo a masculinidade e tornar cada homem uma espécie de híbrido afeminado com traços físicos e psicológicos similares às mulheres. E no que tange aquilo que só a masculinidade foi capaz de produzir, as invenções tecnológicas, por exemplo, e diversas outras coisas, se premeia que a inteligência artificial e a robotização venha a fazer isso, a substituir tudo que o homem fez e criou na sociedade. E se isso der certo, será uma era de descarte dos homens, da extinção da masculinidade, já que não é necessário homens para criar e desenvolver coisas. Eles podem se tornar versões caricatas de mulheres. E isso é conseguido através de tirar dos meninos a autoconfiança e a autoestima deles, tirando deles o seu prazer e vocação por esportes, de competição ou de demonstração de força e coragem. É por isso que acontecem esses procedimentos, principalmente nas escolas. Toda vez que se desestimula esses jovens do sexo masculino a trocar seus esportes ou brincadeiras de guerras, de batalhas, de lutas, por coisas mais pacíficas e inclusivas, está, por consequência, matando nesses meninos a semente que geraria neles um futuro empreendedor, um futuro cientista, um desbravador em qualquer área que seja. Pois a fibra e a energia que o faz, quando criança, querer jogos e brincadeiras de pular, de correr, de lutar, é que também, na juventude, o impulsionará para a curiosidade científica, para o empreendedorismo ou a genialidade em outros campos quaisquer. A masculinidade não é característica social ou uma opção cultural, mas é a própria alma do homem. É como o calor que o sol possui e emana. Não é possível conceber a presença solar sem a irradiação do calor, tal como não se pode ter homens sem que eles sejam masculinos. Se olharmos ao redor, essa é a constatação lógica observável aqui, nós veremos cercado por grandes construções, estruturas industriais, arquitetônicas, objetos de todos os tipos e para todos os usos. E na sua grande maioria foram feitos por homens. Simples assim, direto assim. Não porque os homens sejam melhores, mas porque são os homens quem se sentem compelidos por uma força interior irresistível a buscar transformar as coisas ao seu derredor. O ímpeto para mudar, otimizar, reinventar e ver o que acontece, isso é típico da natureza masculina. Por isso, os homens se dedicam mais do que as mulheres a criar coisas, a inventar moda, como se diz no ditado. É como se estivessem o tempo todo em competição para vencer ele mesmo, ou todos os outros homens, ou até contra o estado de ser das coisas. Eles não se conformam como as coisas são e querem sempre transformar e assim o mundo evolui. Isso é típico da masculinidade do ser homem. O homem quer mudar e evoluir. E isso também vem da sua testosterona. Tire isso deles e o mundo estagnará. Simples assim. Portanto, cabe também aos homens terem orgulho por suas realizações e por aquilo que eles são como gênero humano. E por tudo o que os homens fizeram de bom nesse mundo. E Anthony Easley lembra ainda que é o impulso da força e da vontade, da coragem de romper limites que gerou os pioneiros e desbravadores de todas as épocas da história. Ele conta como exemplo, além das navegações dos navegadores, dos guerreiros que defendiam suas cidades contra invasores ou grandes construtores de fortalezas, navios, etc. Também ele nos conta a história de feitos notáveis nas ciências que, sem dúvida, só foram possíveis por causa da energia de conquista, ou seja, a força conquistadora que há em todo homem, e o move a não se render ou a não se conformar com o que parece intransponível ou muito difícil ou impossível. Isolde traz o relato, por exemplo, de Andrew Wiles, um garoto genioso e destemido que aos 10 anos de idade resolveu que iria colocar à prova uma determinada proposição aritmética. Ele tinha ficado intrigado ao descobrir que uma certa equação, a conjectura de Fermat, tinha sido
estabelecida há tanto tempo, mas nunca demonstrada na prática. Esse menino começou pesquisando livros na biblioteca sobre o assunto. Sua persistência o levou a se tornar depois um dos maiores matemáticos do mundo, e por 6 anos ele se debruçou sobre o teorema que queria provar ou refutar. Depois de muito esforço, em 1993, foi achado um erro em seus cálculos. E o que ele fez? Ele simplesmente perseverou mais e passou mais 1 ano e meio tentando elucidar aquele erro. Depois, então, desse tempo, sem desistir, sem desanimar, ele realizou o que queria e corrigiu todos os pontos de sua tese. E para Isolde, essa energia e perseverança em busca de um objetivo é o fundamento que há intrínseco na masculinidade. Os homens desbravam, descobrem, realizam coisas, porque há algo neles que os leva a serem assim. E isso é motivo de orgulho e não de vergonha. Ser homem é algo maravilhoso, incrível, que todo menino e todo homem adulto deve se orgulhar. Fato é que a masculinidade é uma força propulsora maravilhosa, uma energia potencial que não vem desse mundo ou dos costumes sociais, nada disso. Consiste num conjunto de elementos ou virtudes superiores que envolve coragem, astúcia, intrepidez, ousadia, perseverança. E se isso é destruído nele, simplesmente a masculinidade de um homem sabotada, se isso ocorre, todos os valores se acabam junto. E muito embora o feminismo não queira admitir publicamente, a razão das feministas lutarem para destruir a masculinidade e afeminar os homens é justamente porque do homem brota o sentido ou essência fundamental do motor social. E se o homem cai, se ele é vencido, toda a hierarquia social de valores, ordem e deveres também sucumbe. E o caos então reina. No caos, uma nova ordem pode ser feita surgir, ao gosto e medidas e ângulos daqueles que promoveram a queda do homem. E esse, na verdade, é o objetivo e é o que chamam de nova ordem mundial, ou de Great Reset, ou de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ou qualquer dessas terminologias que a ONU inventa por aí. A verdade é que ordem implica subordinação e hierarquia. E essas virtudes, adivinhem, são inerentes ao ser masculino. Perspicácia, determinação, razão, fazem do homem naturalmente líder, uma coluna na família e na ordem social. E por isso, o feminismo busca rebaixar a posição masculina e exaltar a posição feminina, empoderar as mulheres, como elas dizem, a fim de remover a coluna masculina, porque isso afetará toda a estrutura da casa, que no caso é a própria civilização. E também é relevante atentar-se para o fato de que, se os homens historicamente tornarem-se chefes, empresários, executivos ou pessoas de sucesso em quaisquer áreas, não é porque subjugam as mulheres para torná-las inferiores ou tomar delas alguma vaga, função, cargo ou espaço na sociedade, como as feministas acusam. Na realidade, é a força motriz constitutiva da natureza masculina, a energia chamada masculinidade, que impulsiona os homens a desbravar, a iniciar projetos novos e inovadores, a se arriscar aonde nada havia e aonde ninguém teria coragem de ir, a se dedicarem a descobrir o que os outros não tinham curiosidade de querer saber. E no processo disso o homem acaba fazendo surgir um nicho de mercado novo, ou um ramo profissional diferente, ou um empreendimento qualquer no qual esse homem será líder. Não é que ele roubou aquilo de nenhuma mulher. Ele criou um segmento, ou um equipamento, ou uma ferramenta, um procedimento, etc., que otimizará determinado serviço ou resolverá determinado problema na sociedade. Assim, esse homem acaba ficando à frente não apenas das mulheres, mas também até de outros homens que não tiveram a mesma iniciativa. É um processo natural. E o ímpeto disso vem da raiz da masculinidade. E isso também é verdade para as questões políticas, sociais ou de qualquer outra esfera. Como nos informa Isolde, dizendo que, em outros tempos, as mulheres não ocupavam parlamentos ou senados, não porque os homens queriam mantê-las abaixo deles, mas simplesmente porque os homens é quem criaram aquelas vagas e esse sistema. E nada mais natural do que aquele que criou a ferramenta querer operá-la, né? Mas também porque se acredita que operando as ferramentas criadas pelos próprios homens, esse homem poderia, com maestria, proporcionar soluções que aquele instrumento, aquela ferramenta, aquele sistema ou aquele processo preconiza, não apenas para si, mas também para todos os outros homens, para mulheres, para todas as pessoas, incluindo as próprias feministas, né? Citando Mariana Griswold, líder na época do movimento anti-sufrágio, Anthony Rosalie assevera que a razão de por que só os homens operavam os governos é porque era natural para os homens proteger, cuidar, prover. E, administrando a máquina pública, esses homens acreditavam que podiam fazer isso, cuidar de todas as pessoas. E ainda que o contexto não seja mais o mesmo e hoje deva sim se pensar em harmonia entre os sexos, também nos negócios, na política, os homens não têm de se desculpar por terem seguido o seu instinto natural de cuidar e proteger, seja em qualquer época. Se em algum momento da história se usou flechas, espadas para prover, para proteger ou para sustentar, em outros momentos, como a época atual, os cargos políticos
também são usados com a finalidade de proteger, de prover, de sustentar, de organizar. Mas, na raiz de ambas as coisas, sejam a proteger com flechas e espadas ou com artifícios políticos, com cargos políticos e sociais, a ideia é realizar o que a natureza masculina o impele a ser e a fazer. E ele está dotado, por sua masculinidade, por essa energia e força, a fazer isso, a tentar melhorar o mundo. Isso é ser homem, isso é o ímpeto da masculinidade, tentar melhorar o mundo. E o homem faz isso protegendo, guiando, liderando, criando, inventando coisas. Outro ponto é que as mulheres estão sendo, desde cedo, treinadas e lapidadas a enxergar tudo que os homens fazem ou são com desprezo e odinho. Elas aprendem nas escolas, filmes, novelas, através dos artistas feministas, cantores ou atores, atrizes de TV, a olhar todo empreendimento masculino que é bem sucedido por natureza, seja liderado por homem, com inveja e atacar esses homens, dizendo que aquela instituição ou os melhores cargos nela devem ser ocupadas por mulheres e não por homens, porque isso é machismo estrutural ou algo do tipo. Mas a questão é que foram os homens quem legitimamente construíram ou herdaram, que seja, aquela empresa, aquela propriedade ou aquele patrimônio. Então nada mais justo do que, como diz o ditado, quem pariu Mateus que balance, né? Numa simples, mas também formidável analogia, Enzo lhe conta ainda que a simples lã que se fabricaria o tecido, tão apreciado pelas mulheres, vieram, antes da lã, as ovelhas. E as ovelhas eram cuidadas nos pastos abertos, seja na Inglaterra ou qualquer outro lugar, e esse rebanho de ovelhas estava sujeito a ser atacado por lobos, roubado por ladrões, sofrer as intempéries do tempo, sol quente, escassez de água, frio, gelo, chuva. E em cada uma dessas situações, era um homem, pelo menos, quem estava ali disposto a se sacrificar para realizar a tarefa de proteger aqueles animais e garantir uma boa lã para os compradores que viriam em alguma época. Os compradores, por sua vez, usavam moedas de ouro, de prata, para realizar essas compras. E esses metais, ainda o exemplo, só existiam porque, também, homens destemidos e desejando levar o sustento para sua família, sua mulher e filhos, se submetiam a trabalhos duros nas minas a escavar esses minérios, seja o próprio carvão também e outros. E esse metal extraído da terra irá, por conseguinte, passar por um processo de fundição a altas temperaturas e, mais uma vez, eram homens quem labutavam ante o calor extenuante das caldeiras onde os ferreiros, os joalheiros, os fundidores trabalhavam. E isso sem contar a extração dos produtos com os quais os corantes, a matéria-prima, iriam tingir aqueles tecidos gerados pela lã das ovelhas. Em cada parte do processo, desde a extração à fabricação, seja do que for, havia homens atuando abnegadamente. E daí, ao chegar na indústria, nas grandes fábricas ou nas lojas para a venda final do produto, já todo pronto e acabado, lindo, lindo. Seja uma roupa ou um tecido maravilhoso para uma dondoca qualquer comprar. Aí, depois de tudo pronto, vem as feministas com sua típica arrogância dizer que aquela loja, ou o cargo de gerente ali na fábrica ou na produção, ou o chefe de setor, essa função, deve ser ocupado ou pertencer a uma mulher e não a um homem. Como assim? Elas dizem que o homem ali está usurpando aquele cargo de chefia. E é direito das mulheres terem aquelas vantagens todas, aquela função, etc. Mas se você reparar e for intelectualmente honesto, você vai ver que homens conquistaram o direito de estar naqueles cargos e funções, ou numa posição elevada na hierarquia social que seja, não porque roubaram a vaga de uma mulher, ou foram misóginos ou machistas, ou blá blá blá, mas porque simplesmente eles trabalharam com inteligência e força desde as primeiras etapas para aquilo vir a existir. Assim, toda vez que o feminismo explanar suas falácias e dizer sobre o patriarcado, o machismo estrutural, blá blá blá, culpando os homens ou querendo envergonhá-los de serem homens, nós devemos fazer o contrário, encher o peito de orgulho e com honra dizer, sim, eu sou homem. Eu sou da categoria de seres humanos que construíram e mantiveram o mundo funcionando. Eu sou homem, com muito orgulho. É graças a nós, os homens, que as mulheres e todas as mais pessoas têm hoje eletricidade, carros, aviões, casas para morar, fábricas onde trabalhar, aparelhos médicos com os quais se tratar, computadores, internet, aonde elas ficam aí lacrando e postando banalidades nas redes sociais, também escolas, livros, igrejas, roupas, carne com que se alimentar. Ufa! Tudo vieram por mãos masculinas. Então, nós podemos dizer com orgulho, sim, nós somos homens, graças a Deus. Nós somos homens. Temos orgulho da nossa masculinidade. Seguindo Iselin, ele diz que é totalmente plausível dizer que a masculinidade melhorou o mundo. E se o feminismo fala diferente disso é porque é conduzido pela inveja e pelo ressentimento, assim como Satanás, que, amargurado por não ser como Adão, escolhido e dotado por Deus para conduzir o Jardim do Éden, Satanás optou por criar então divisão, fofoca, briga, desunião. E não é isso que há no meio feminista? Não é isso que elas oferecem?
por aí? Porque se você reparar, é isso que as mulheres estão sendo ensinadas e doutrinadas a serem a fazer. Criar intrigas, serem petulantes, soberbas, serem mal agradecidas, a vomitar ódio invejoso sobre todos os homens. Mas, disso tudo, a boa notícia é que nenhuma mulher precisa ser refém perpetuamente do feminismo. Ela pode se libertar e buscar o caminho da conciliação e da harmonia. Pois, afinal das contas, está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. 1 Pedro 5:6. E assim encerra a análise da obra Sem Desculpas por Ser Homem, porque a civilização depende da força masculina, de Anthony Easley.